A construção de viveiros é parte do planejamento da atividade piscícola. Uma estrutura bem planejada facilita o manejo dos peixes durante o ciclo de produção. Viveiros podem apresentar diversas finalidades, como manutenção de reprodutores, alevinagem ou engorda. Este vídeo abordará especificamente viveiros construídos para a engorda de peixes. Construção de viveiros escavados. Antes de iniciar o planejamento do processo de construção de viveiros, é interessante que o produtor já tenha realizado o plano de negócios e o planejamento da produção. O plano de negócios vai auxiliar a responder perguntas como: quais são as espécies de peixes que o mercado local quer? Para quem eu vou vender? Como será realizado o transporte da produção? Além destes pontos, deve ser observada a infraestrutura local, como as condições das estradas, disponibilidade de energia, proximidade dos portos e aeroportos, facilidade de recrutamento de mão de obra temporária e permanente, aquisição de insumos básicos como ração, alevinos, corretivos, fertilizantes e oferta de serviços de apoio, como terraplanagem, manutenção de veículos e outros equipamentos, instalação e manutenção de redes elétricas, galpões e outras estruturas, transporte de cargas, entre outros. Além disso, deve-se observar se o clima do local onde os viveiros serão construídos é compatível com as exigências da espécie escolhida e quais estruturas serão necessárias para sua produção. A adequada escolha da espécie a ser criada é fundamental para o sucesso do empreendimento. Importante que o produtor saiba que espécies de clima tropical podem sobreviver em ambientes frios e espécies de clima frio ou temperado podem sobreviver em ambientes tropicais. Mas isso não quer dizer que o peixe possa exprimir seu potencial de cultivo num ambiente que não é da sua origem. Isso é de extrema importância, tanto para a engorda de peixes, onde nós queremos que o animal expresse seu potencial máximo de cultivo em crescimento, quanto para a reprodução de peixes. Sendo que para a reprodução, essa fase é extremamente delicada. A reprodução é uma função de luxo no organismo. Ela só vai acontecer quando todos os fatores climáticos, né, e de ambiente estiverem de acordo com a exigência da espécie. Adicionalmente, antes da escolha do local exato para a locação dos viveiros, é necessário observar as restrições ambientais da região, sobretudo quanto ao desmatamento e à preservação das áreas de proteção ambiental e das matas ciliares. É importante também observar a disponibilidade e a qualidade da água para o cultivo. Podem ser utilizados como fonte de água para a piscicultura, rios, córregos, represas, açudes, minas, poços e até mesmo a água captada das chuvas. A qualidade e a quantidade de água disponível devem ser compatíveis com a exigência do projeto. Em geral, recomendam-se vazões entre 10 e 20 litros por segundo para cada hectare de lâmina de água. No entanto, na maioria das pisciculturas, vazões inferiores a 10 litros por segundo por hectare são suficientes para a reposição das perdas de água por evaporação e infiltração, exceto em áreas que representam excessiva infiltração de água. Além disso, é interessante que a existência de variações da vazão e temperatura da água ao longo do ano sejam observadas. Características de qualidade de água, como oxigênio dissolvido, gás carbônico, alcalinidade, pH, dureza e turbidez da água, principalmente no período de chuvas. Além do risco de contaminação da fonte de água por produtos químicos ou esgoto, devem ser consideradas. Depois de observados todos estes pontos, a topografia e o relevo são as características que devem ser observadas em relação à construção dos viveiros. É interessante dar preferência aos terrenos planos e com declividade suave, que possibilitam menor movimentação de terra e, consequentemente, custo menor na construção. Em relação ao tipo de solo, deve-se dar preferência a solos com baixa permeabilidade, evitando custos com impermeabilização.
Solos ideais são solos com textura média, com 30 a 40% de argila. Uma forma prática de saber se o solo é mais ou menos apropriado para a escavação de viveiros é realizar uma modelagem em forma de S. Para fazer o teste, pegue um pouco de terra nas mãos. Umedeça e tente formar uma letra S. Caso não seja possível dar forma, o solo é arenoso, ou seja, possui menos de 15% de argila. Uma vez moldado em forma alongada, dobrando-se ao meio, se a forma quebrar ou rachar, trata-se de solo de textura média, composto de 15 a 35% de argila. Solos argilosos, com mais de 35% de argila, permitem a formação da letra S. A identificação de campo, contudo, não exclui a necessidade de se fazer análise em laboratório para a exata identificação do tipo de solo. Para facilitar o manejo dos peixes, é essencial uma estrutura funcional bem planejada. Para isso, primeiramente deve-se definir a finalidade dos viveiros que serão construídos. Vamos tratar aqui, especificamente, da construção de viveiros para produtores que realizam a fase de engorda dos animais. Nesses casos, geralmente tem-se viveiros destinados à recria e outros destinados à terminação. Em geral, os viveiros para recria de peixes possuem tamanhos variando de 250 a 2.000 metros quadrados, enquanto que para a fase de terminação, de 2.000 a 10.000 metros quadrados. Viveiros com dimensões superiores a 1 hectare, 10.000 metros quadrados, demandam maior quantidade de mão de obra durante a despesca, mas são uma opção quando as características da propriedade permitirem estruturas de maior volume. Por outro lado, viveiros muito pequenos ocupam maior área com taludes quando comparados a viveiros maiores, o que, no final, aumenta a área total da piscicultura sem aumentar a área de lâmina d'água. O ideal é que os viveiros tenham pelo menos largura padronizada, de forma a facilitar o manejo. O viveiro é uma estrutura que pode ser parcialmente escavada ou totalmente elevada no terreno, para possibilitar o escoamento total de água. Deve apresentar entrada e saída de água independentes, em extremidades opostas e fundo com declividade. 1 metro na parte rasa até 2 metros na parte profunda, permitindo o completo escoamento do viveiro. O fundo deve ser regular, de forma a evitar a formação de poças. É preferível estruturar a piscicultura de forma a abastecer os viveiros por gravidade, o que diminui os custos operacionais com bombeamento. Os viveiros escavados, sempre que possível, devem apresentar formato retangular, com proporção de 1:4 em largura e comprimento, e devem ter profundidade média de 1,5 metro de lâmina de água, respeitando a declividade necessária para o esvaziamento do viveiro. Contudo, outros formatos podem ser utilizados para aproveitar a topografia do terreno. Em relação aos taludes, estes devem apresentar proporção de 3 vezes a base por 1 vez a altura na borda interna do viveiro, e 2 vezes a base para 1 vez a altura na borda externa. Um talude na proporção 3:1 significa que para cada metro de altura, o talude avança 3 metros no comprimento. A largura da crista deve ser pelo menos 2 a 3 metros, quando não houver a necessidade de trânsito de veículos, ou de 5 metros, quando houver trânsito. Adicionalmente, atenção especial deve ser dada à proteção dos taludes com gramíneas para evitar erosão. A utilização de cobertura vegetal é recomendada nas bordas do viveiro, e em locais com muito vento, recomenda-se também o enrocamento, que é a proteção do talude na região de interface água-terra com materiais como pedras ou madeiras. Em áreas com declividade acentuada, devem ser construídos terraços para evitar que águas de enxurradas invadam a piscicultura. Além da estrutura do viveiro propriamente dita, deve ser dada atenção ao sistema de abastecimento e drenagem.
A entrada de água deve ser feita por canais de abastecimento a céu aberto ou por tubulação subterrânea em PVC ou PEAD. O local onde ocorre a queda d'água deve ser protegido, evitando a erosão. Para a drenagem dos viveiros, também são utilizados canos de PVC ou PEAD, que devem ser posicionados na região mais profunda do viveiro, permitindo a drenagem total. O sistema deve drenar a água do fundo do viveiro, que é de qualidade inferior. Para isso, podem ser utilizados os sistemas de cachimbos, que apresentam como vantagem menor custo e são utilizados em viveiros de pequeno porte, ou monges, que possuem maior durabilidade e são utilizados em viveiros grandes. O sistema de cachimbos pode ser posicionado internamente ou externo ao viveiro. Em relação ao diâmetro das tubulações utilizadas nos sistemas de abastecimento e drenagem, estas variam de acordo com o tamanho da estrutura de cultivo ou da velocidade que o produtor vai necessitar esvaziar ou abastecer o viveiro. Isto está relacionado ao planejamento de produção, para atender ao mercado e às atividades da propriedade como um todo. Sendo assim, as etapas para a construção de viveiros devem ser as seguintes: limpeza do terreno, retirada da vegetação, decapagem, retirada dos 20 a 30 centímetros superficiais, terraplanagem dos taludes, nivelamento do fundo do viveiro à declividade ideal, locação e construção do sistema de drenagem, locação e construção do sistema de abastecimento, proteção do talude. Seguindo estas etapas de construção de viveiros, o produtor pode garantir um manejo adequado e eficaz na atividade piscícola.